Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui e agora nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução ao Processamento Sísmico utilizando o pacote Madagascar. Na aula de hoje, finalizando aqui o nosso fluxo de processamento de denoising, a gente vai analisar o espectro de amplitude do dado antes e depois da aplicação do filtro. E a gente vai também aprender alguma forma mais avançada de fazer a plotagem aqui utilizando a nossa função result do Madagascar. Então vou abrir aqui o nosso sConstruct, vou lá no final do meu fluxo, e aqui eu já vou colocar o seguinte, colocar o nosso último help, que vai ser nosso passo 5. Nesse passo 5 a gente vai fazer o seguinte, analyze, colocar analyzing, e fazer a comparação, compare the amplitude spectra. Então a gente vai fazer a comparação aqui do espectro de amplitude do nosso dado, antes e depois da aplicação do ruído. Primeiramente, a gente vai criar um flow, colocar aqui nspec, indicando que é o nosso arquivo, o espectro de amplitude do dado noise, do dado com ruído. Como entrada, eu vou utilizar noise. E eu vou fazer o seguinte, no meu flow, para fazer essa análise do espectro de amplitude, a gente vai pegar um traço central ali no meu sismograma sintético. Então, para isso, eu vou utilizar o SF Window. Vou fazer N2 igual a 1 para indicar que eu quero pegar um traço. E esse traço vai ser a minha amostra 64. Faltou colocar o pipe aqui. Vou passar esse traço que eu selecionei para o meu SF Spectra, para gerar o meu espectro de amplitude. Vou fechar aqui o meu flow. E agora eu vou fazer a plotagem. Então, plot nspec. Essa plotagem aqui vai ser o seguinte. Para fazer essa plotagem, eu vou utilizar o SF Graph. Só subir aqui um pouco a tela. Eu vou utilizar o meu SF Graph. Vou colocar aqui o title. A gente pode colocar Amplitude Spectra no traço 64. Tá bom? Esse vai ser o nosso título aqui. O espectro de amplitude no traço 64. A nossa label 1 vai ser justamente amplitude. E a nossa label 2 é a nossa frequência. Então, eu vou colocar aqui frequency. Tá bom? A unidade 1 do nosso espectro de amplitude vai ser vazio, não vai ter unidade. E a unidade 2 é em hertz. Faltou igual aqui, Vou colocar aqui igual. Unidade 2 em hertz. Então, a gente extraiu o espectro de amplitude desse traço 64. Para fazer a comparação, agora a gente vai pegar o mesmo traço, só que após a aplicação do filtro de mediano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar todo esse trecho aqui. A gente vai só alterar o que precisa ser alterado. Copiei aqui. Vou colar aqui abaixo. A gente vai só alterar o que precisa ser alterado. Aqui, no lugar de N, vou colocar M, que é indicando que é o espectro do dado após a aplicação do filtro de mediano. E aqui no lugar de noise, eu vou precisar colocar median, que é o nosso dado após a aplicação do filtro. Vai pegar o mesmo traço, para a gente fazer a comparação, e aplicar SF Spectra. Aqui a gente só vai ter que mudar o nosso título, amplitude spectra do traço 64. Vou colocar aqui after, para indicar que é depois da filtragem. Esse aqui eu vou colocar before, para indicar que é antes. Before. Então está aqui antes da filtragem e depois da filtragem. Tá bom? E aí eu já fiz a minha plotagem. Aí agora a gente vai utilizar o result como opção avançada, justamente para fazer uma visualização mais avançada desse nosso conjunto de imagens que a gente gerou e fazer a comparação.
Então vou gerar uma imagem chamada de compare, representando essa comparação entre os meus diferentes resultados. Vou colocar aqui primeiro noise e median. Essas duas imagens, a imagem do meu sismograma sintético com ruído, após a aplicação do filtro. Aí depois eu vou colocar NSPEC, que é o meu espectro de amplitude do dado com ruído. Depois MSPEC, que é o meu espectro de amplitude após a aplicação do filtro, né? E aí vem a opção avançada. Eu vou colocar aqui two rows, justamente para exibir esse conjunto de imagens em duas colunas, em duas linhas no caso, tá? Então vou exibir essas imagens em duas linhas. E aí eu vou utilizar o programa VP Pen, passando o seguinte parametrização aqui para ele, que é xsize igual a 10, vai ser o tamanho aqui no eixo X, e um tamanho no eixo Y, né, que vai ser o ysize igual a 10. Então tem um tamanho no eixo X, um tamanho no eixo Y, justamente para colocar as minhas imagens aqui dentro desse frame. Vou sair e salvar. E agora bora rodar o nosso scons-h, primeiramente, para a gente ver a documentação. Esqueci de novo de colocar a vírgula, vou voltar lá. Só colocar a vírgula aqui. Eu esqueci a vírgula aqui e nessa linha também. Pronto. Vamos lá de novo, scons-h. Tá aqui a nossa documentação, nosso fluxo de denoising com as informações do autor, e aqui cada um dos passos que a gente está utilizando. Agora eu vou rodar scons. Tá faltando aqui, né? Tá faltando aqui alguma das imagens, deixa eu voltar lá. Né? É porque aqui eu esqueci de trocar. Que não é N, aqui é M. Então aqui é MSPEC, que vai ser a imagem justamente aqui do meu espectro de amplitude depois do filtro. Sair salvar. Agora sim vou rodar os scons. Tudo certo. Gerou as minhas imagens. Aí a gente pode visualizar tudo com os scons view. A gente tem de novo o nosso modelo com sismograma sintético. Depois, após a aplicação do ruído, a comparação, né, do sismograma sintético com ruído com filtro de mediano. E agora, né, as comparações. O nosso sismograma sintético com ruído, né, e depois da aplicação do filtro de mediana. E amplitude, né, do traço sísmico antes da aplicação do filtro e depois da aplicação do filtro. Vocês veem o seguinte, que esse ruído aleatório está afetando principalmente aqui as altas frequências. Né? O meu filtro de mediana ele vai limpar justamente essas frequências mais altas. Né? Vê que o espectro de amplitude ele já fica bem mais limpo justamente dessas frequências mais altas aqui que vão aparecer, né, no meu modelo com ruído do meu noise model. Okay? Essa aula é bem complexa. Eu sugiro que vocês façam passo a passo na máquina de vocês, analisando cada uma das etapas. Qualquer dúvida que surgir, né, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só, e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.